Estamos de volta no programa Revista Justiça, na Rádio Justiça FM, entrando na reta final do nosso programa. E agora a gente vai comentar sobre uma decisão bem interessante da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Manteve um acórdão, que é uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que considerou ser cabível o ajuizamento de ação individual para buscar o direito de natureza coletiva. Nesse caso, era um indivíduo que entrou com a ação para pedir, rede de esgoto para o local onde ele mora. E a gente vai exatamente conversar sobre este assunto com o Dr. Hugo Nigro Mazzilli, que é jurista, grande jurista, parecerista, é professor de Direito, foi procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Dr. Hugo Nigro Mazzilli, seja muito bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Pedro Beltrão, ouvinte da Rádio Justiça. Sempre uma alegria, felicidade tê-la aqui ao nosso lado no programa Revista Justiça e hoje para falar sobre essa decisão bem interessante do Superior Tribunal de Justiça. É comum, doutor Hugo, a gente pensar numa pessoa pedindo um direito individual, reivindicando um direito seu. Agora, interessante que a partir dessa decisão, uma pessoa também, na sua individualidade, pode fazer a defesa de um direito coletivo. Pois é, Pedro, esta foi uma decisão pioneira, importantíssima. O STJ já tem precedente nesta matéria, já houve um caso anterior, de 2013, também relatado pelo ministro Herman Benjamin. Foi um caso que se originou de um agravo regimental, num outro agravo em recurso especial, 401.510 do Rio de Janeiro. O atual caso é o 1.459.212, também do Rio de Janeiro. Os dois casos são paradigmas, são emblemáticos, porque eles mostram que o indivíduo, quando tem um interesse protegido pelo ordenamento jurídico, ele pode buscar a defesa desse interesse, mesmo que com isto ele também ajude ou beneficie outras pessoas que estão na mesma situação. O caso é muito interessante porque o indivíduo tinha necessidade, evidentemente, de um direito fundamental, que é o saneamento básico, o acesso à rede de esgoto na sua rua. E a municipalidade não estava atendendo a esta necessidade daquele munícipe e, evidentemente, dos demais que moravam na mesma rua. Ele entrou na justiça e pediu acesso à rede de esgoto. A justiça local acabou negando a ele esse direito ao acesso à rede de esgoto, alegando que esse direito não era só dele, era de todos. Então era necessário, segundo a justiça local, que o pedido fosse feito por meio de ação coletiva. Pois o STJ, a segunda turma do STJ, num acórdão brilhantemente relatado pelo ministro Herman Benjamin, o STJ disse o seguinte, falou, não, peraí, vamos pôr as coisas nos devidos lugares. Cabe ação coletiva aí? Cabe sim. Perfeitamente, é possível uma ação coletiva para discutir o direito à rede de esgoto para toda a rua. Mas, além de ser esse um interesse coletivo, ele tem uma característica. Ele é um interesse que tem uma origem comum. Todos os moradores da rua estão na mesma situação de fato. E por estarem na mesma situação de fato, eles também têm interesse individual a terem acesso à rede de esgoto. Então, o fato de caber uma ação coletiva em defesa de todos os moradores não exclui o direito individual do morador procurar a justiça para ter acesso à rede de esgoto. Então, o Superior Tribunal de Justiça aceitou o caminho dúplice. Ele não excluiu a possibilidade da tutela coletiva, cabe tutela coletiva, mas incluiu a possibilidade da tutela individual, que no fundo vai acabar beneficiando a todos. Sem dúvida. Quando a gente pensa na defesa coletiva, em uma ação coletiva, é lógico que o Ministério Público não é um único legitimado, mas é um grande legitimado porque entra com inúmeras ações coletivas. Quando o morador faz um pedido como esse, na sua ótica individual, mas fazendo um pedido para a coletividade, o Ministério Público, de certa forma, ele pode, deve, por exemplo, participar de um processo como esse? Pode e deve. Bem lembrado. O que ocorre é o seguinte: o artigo 127 da Constituição dá as balizas gerais da intervenção do Ministério Público. E ele diz que o Ministério Público está encarregado da defesa dos interesses sociais e dos individuais indisponíveis. Portanto,
Quanto aos interesses individuais, o Ministério Público só pode defendê-los quando forem indisponíveis. Mas quanto aos interesses de caráter social, todos. Ora, o direito de acesso à rede de esgoto é um interesse não só indisponível, porque é um direito fundamental, o direito à saúde, o saneamento básico é uma das principais condições de saneamento de saúde da população. Então, esse é um interesse individual indisponível. E, além disso, é um interesse social, é um interesse coletivo também. Então, a possibilidade de o Ministério Público oficiar nesta ação, seja individual, seja coletiva, porque beneficia a todos, é uma possibilidade que deve ser reconhecida tanto pela instituição quanto pelo judiciário. Agora, doutor Hugo, como é que fica a situação por parte do Poder Judiciário? Primeiro, ele diz que o indivíduo ele pode fazer, né, essa defesa da coletividade, fazer um pedido em benefício da coletividade, porque todos estão na mesma situação de fato. Mas o judiciário ele pode, de certa forma, digamos, forçar o administrador a construir essa rede, né, de esgoto para beneficiar a população. O judiciário pode interferir na vida do executivo? Pois é, Pedro. Na verdade, a separação de poderes é um princípio que obriga ao legislativo fazer a lei, ao executivo administrar e ao poder judiciário decidir os conflitos que surjam na aplicação da lei. Normalmente, um poder não interfere nas atividades do outro poder. Entretanto, a Constituição, ao mesmo tempo que garante a separação dos poderes, ela estabelece a harmonia entre eles, de maneira que um poder controla o outro. Se é verdade que o legislativo faz a lei, o presidente da República tem iniciativa de muitos projetos, pode vetar algum deles. Não, se é verdade que o legislativo faz a lei, o judiciário diz se a lei é constitucional, se é inconstitucional. Então, um poder controla o outro dentro da harmonia. Dentro desta harmonia, tem-se entendido que a liberdade do administrador, que é chamada de discricionariedade, esta liberdade é relativa. Por exemplo, não há liberdade ou discricionariedade do administrador quando a lei vincula o comportamento dele. Então, nos atos em que a própria lei estabelece limites, o administrador está limitado. E um dos limites do administrador diz respeito aos direitos fundamentais. Se há necessidade de que o direito fundamental seja preservado, o administrador não pode chegar e falar assim: eu não vou fazer porque não é oportuno, não é conveniente, eu tenho outras prioridades. Não existem prioridades maiores do que aquelas que a própria Constituição estabeleceu. Essas são as prioridades. Então, o administrador não pode chegar e dizer: eu não vou arranjar vaga para criança na escola, eu não vou cuidar da saúde da população, eu não vou combater uma epidemia que está agraçando na cidade porque eu tenho outras prioridades. Não. Ele tem que defender a cidade, tem que combater o lixo urbano, tem que defender o meio ambiente, ele tem que tomar certas providências numa espécie de ato que nós chamamos ato de imposição, ou seja, de reação obrigatória, de reação impositiva. Ele tem que reagir. Neste caso, o cidadão colocou ao poder público a necessidade de saneamento básico. Ora, o poder público, é lógico que ele tem limites orçamentários, mas ele vai ter que adequar isso no orçamento, vai ter que se programar e vai ter que cumprir essa decisão. O senhor tocou até num ponto muito importante, doutor Hugo, que a gente já acompanhou aqui na Rádio Justiça, né, algumas situações como essa, e aí a defesa exatamente da Procuradoria do Estado falava: não, mas a gente não tem receita e orçamento suficiente para isso, o argumento da reserva do possível. Mas, por outro lado, a gente já teve também até membros do Ministério Público participando e falando de planejamento para os anos posteriores, que poderia se fazer um planejamento e dentro desse planejamento se pensar futuramente em dar efetividade a um direito fundamental. Exatamente, Pedro. Veja, se suponha um município onde haja crianças sem escola, o poder público poderia responder: bom, mas eu não tenho dinheiro para fazer escola. E nós ficaríamos num impasse. Então nós temos que, por meio do Poder Judiciário, reconhecer que os direitos fundamentais precisam de uma resposta urgente, que não podem depender da discricionariedade do administrador.
A discricionariedade do administrador é importante, deve ser mantida, mas em situações normais. Por exemplo, o administrador tem um orçamento para fazer um hospital. Se ele vai fazer o hospital no bairro A ou no bairro B, é ele que decide, não é o Poder Judiciário. Como é que ele decide? Vendo qual bairro é o mais necessitado, qual o bairro que tem menos hospital, qual o bairro que tem mais acidentes. Então ele tem essa discricionariedade. Agora, se ele usar essa discricionariedade para não fazer, ou para desviar a sua função, ou pior ainda, para atender interesses subalternos, ou seja, ele vai pôr um hospital a mais num bairro que já tem muitos hospitais de mão de obra ociosa e deixar a periferia, por exemplo, onde a necessidade é maior, sem hospital nenhum. Então, neste caso, e em tantos outros em que haja desvio de poder, desvio de razoabilidade, ilegalidade, então, nesses casos, é possível coagir o administrador por meio de ações no Poder Judiciário. E essas ações, embora costumeiramente, majoritariamente, como você bem lembrou, Pedro, possam ser propostas pelo Ministério Público, é bom que o ouvinte se recorde, fique atento, que em matéria civil, o Ministério Público jamais é legitimado privativo, ou seja, ele é legitimado concorrente e disjuntivo. Significa que outros legitimados também podem agir independentemente de estarem juntos do Ministério Público. Quem são esses outros legitimados? A Defensoria Pública, o próprio Estado, o município, a União, o Distrito Federal, associações civis e outras entidades públicas que também podem agir em defesa da coletividade. Agora, não são só estes legitimados clássicos. Até o cidadão pode agir por meio de ação popular, defendendo o interesse de todos, como o erário, defender o meio ambiente, defender o patrimônio cultural, e agora por meio de uma construção pretoriana, ou seja, uma construção de jurisprudência dos tribunais, inaugurada por estes acordos brilhantes do ministro Herman Benjamin, o cidadão, mais dizendo propriamente, o indivíduo, também pode entrar em juízo na defesa de interesses pessoais, ainda que compartilhados por outros indivíduos na mesma situação de fato. E isso terá um efeito negativo ou positivo na sua visão, doutor Hugo? Porque a partir desse momento pode-se incentivar a muitas pessoas acabarem ingressando na justiça para a defesa de um direito coletivo, porque esse precedente é muito importante dar essa abertura. É verdade, Pedro, mas vamos pôr o pé no chão, vamos ser realistas. É o seguinte, quem é o ministro Herman Benjamin? É um homem de uma sólida formação humanística que tem uma experiência de vida muito grande na área da tutela coletiva. De onde veio o ministro Herman Benjamin? Ele foi promotor público no estado de São Paulo, foi procurador de justiça, tem uma grande ligação com a tutela coletiva, foi um dos que trabalharam no projeto do Código de Defesa do Consumidor. Ele levou toda essa sua experiência para o Superior Tribunal de Justiça para mostrar ao tribunal, conseguir convencer os demais ministros de sua turma de que a necessidade da tutela coletiva não exclui a tutela individual. Elas podem conviver juntas, elas podem se somar. Essa é a tendência do direito atual. E eu não acredito, por isso que eu digo que a gente tem que pôr o pé no chão, eu não acredito que esses acórdãos sejam suficientes para criar no dia seguinte já uma nova tendência no direito brasileiro, por meio da qual os cidadãos vão poder defender interesses de grupos. Não. Eu acredito que ainda há um longo caminho, é necessário que outras turmas também produzam acórdãos semelhantes, é necessário que o Supremo Tribunal Federal também acabe admitindo esta possibilidade. Isto é tarefa que provavelmente ainda vai levar alguns anos, mas a luta começou. E começou de uma maneira brilhante, de uma maneira elogiável, e eu acredito que o saldo desses acórdãos é extremamente positivo. Sem dúvida. Dr. Hugo Nigro Mazzilli, grande jurista, parecerista, professor de Direito, foi membro do Ministério Público, procurador de Justiça do Estado de São Paulo. Dr. Hugo, é sempre uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado pelas reflexões feitas. Na verdade, essa aula, como sempre, oferecida aqui aos ouvintes da Rádio Justiça. Obrigado.
obrigado, um abraço a todos, Pedro Beltrão. Muito obrigado, até logo. São 9h58. Você acompanhou aqui no programa Revista Justiça essa decisão interessantíssima do Superior Tribunal de Justiça. Vai ter um efeito prático muito grande e a gente acredita nisso, por isso a divulgação dessa decisão junto com o Dr. Hugo Nigro Mazzilli. Chegamos ao final do programa Revista Justiça, que tem a produção e edição de Uliana Gomes, trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa, coordenação de jornalismo de Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.